Fala pessoal, fui marcado nesse tal de Samuel, que é um cara de esquerda que só fala groselha econômica. E dessa vez ele lançou um vídeo aí que ele tá falando muita besteira, mas eu vou aproveitar o vídeo para explicar quanta coisa errada ele fala. Então eu peguei vários trechinhos do vídeo dele e eu vou explicar para vocês aqui, beleza? Então vamos lá, vamos começar aqui. Quem são os mais ricos e os mais poderosos hoje em dia. Teve quem subiu uma posição, quem caiu duas e o recordista que subiu 3 posições. A gente está falando do Brasil. Então, beleza, no vídeo ele vai falar que o Brasil subiu 3 posições, né, no PIB e tal, e ele vai falar que isso aqui é um negócio muito bom, que o Brasil tá arrebentando. Mas o que ele não vai explicar ao longo do vídeo é que, de fato, o Brasil melhorou o seu PIB em dólar. O que significa isso? Todo PIB ele é calculado em dólar. Então você converte o PIB do país, na moeda dele, para o dólar. E o que a gente teve foi uma valorização do real. A gente viu isso. O real estava 5 e pouco lá no final do governo Bolsonaro, durante a eleição, se eu não me engano, e depois ele caiu. Ah, caiu porque o Lula é muito bom e tal. Não, a nossa taxa de juros não é a taxa de juros que o Lula reclama. A taxa de juros está alta, o Haddad reclama, está alta. Né? Só que a taxa de juros alta serve para atrair capital estrangeiro também. Então você acaba que, quando um país tem uma taxa de juros maior, o ponto de equilíbrio do câmbio dele acaba ficando menor. Então, como o dólar melhorou, né, o real se valorizou um pouco, naturalmente, em dólar, o nosso PIB subiu. Também teve Rússia que entrou em guerra e etc., coisa que a gente já conhece. Então, nada demais aqui, era esperado esse movimento cambial, essa troca ali no PIB, todo mundo tá meio embolado com um PIB mais ou menos do mesmo tamanho. PIB total, beleza? O Brasil não é rico porque ele é a oitava economia do mundo, sei lá, nona. Riqueza você faz PIB per capita, você divide o PIB pela população, né? E nessa dinâmica, para você saber se o país é rico, o Brasil é muito pobre, porque a gente está lá perto da 80ª posição, o Brasil está número 80 no mundo, porque o nosso PIB dividido por 210 milhões de habitantes é uma merreca, beleza? Vamos pro segundo vídeo aqui. E as coisas mudaram. A gente começou a receber investimentos do mundo todo, especialmente da China. Aí deu para passar a Austrália. Não demorou muito, a gente passou a Rússia, a Coreia do Sul e por último o Canadá. O nosso PIB está ali encostadinho na Itália para superar já no ano que vem e se tornar a oitava economia do planeta. Não, isso não tem nada a ver com o que ele está falando. A gente não recebeu muito investimento. Na verdade, o PIB veio ruim em alguns aspectos. Dois aspectos, para ser preciso, ele inclusive vai abordar e eu prefiro abordar na hora que ele falar aqui. Mas a gente teve uma baixa formação bruta de capital fixo, traduzindo o economês. Basicamente, a gente teve muito pouco investimento na economia. Tá? Então, não teve investimento alto da China. A gente teve, sim, um agro que performou muito acima do esperado, o que é bom, né? Parabéns aos nossos amigos do agro que são perseguidos por esse governo que está aí. Então, graças ao agro, especialmente, a gente teve muita exportação, o PIB ajudou a crescer. Foi isso. Não tem nada a ver com investimento chinês, porque a gente não teve alto investimento nessa rodada, tá? Pelo contrário, caiu. Os chefes do negócio também, economistas, analistas, eles não estavam esperando quase crescimento nenhum por tudo que o Brasil investiu durante o mandato anterior. Aí todos admitiram para chefe do Santander que também foram surpreendidos. É, aqui ele tenta dar uma bajulada, nossa, os economistas, todo mundo foi surpreendido. Não, na verdade, quando você fez as análises lá atrás, imaginava-se que os Estados Unidos entraria numa recessão, que os Estados Unidos faria o que a gente chama de soft landing, né? Basicamente, a economia americana tem aumentado os juros, todo mundo deve ter acompanhado isso, e você aumenta os juros nos Estados Unidos da mesma forma que se aumenta aqui. A ideia é esfriar a economia. A ideia era fazer com que os Estados Unidos tivesse uma performance pior. Só que os Estados Unidos vem se demonstrando resiliente, então os Estados Unidos está basicamente fazendo o que a gente chama de no landing, né? Tipo, está aumentando a taxa de juros e os Estados Unidos continua crescendo. E Estados Unidos crescendo, a economia mundial crescendo, puxa o resto do mundo. Imaginava-se que a guerra da Ucrânia poderia ser um grande problema, mas ela entrou numa normalidade. A guerra lá do Oriente Médio também está andando numa normalidade ali. Israel já resolveu muito problema ali. Então não tenha nada a ver com, ai meu Deus, o Lula surpreendeu o mundo. Não, pelo contrário. Ele não surpreendeu, porque ele continua sendo um presidente que a gente sabe fazendo as mesmas coisas que ele sempre fez, né? Próximo. Aí a manchete é: porque o Brasil cresceu, mas esse crescimento não é de qualidade.
Quando a gente vai para o texto, fica pior. Resumindo, o resultado é ótimo, superou todas as expectativas, só que a gente não sabe se isso vai continuar no ano que vem. Não, aqui ele está completamente equivocado, óbvio, é um bajulador, né? Enfim, não vou nem usar uma palavra mais pesada, mas esse moleque aí, espero que ele seja pago, até acho que deve ser pago, né? Pelo tamanho do canal dele, porque ele só falou besteira. Não, o resultado ele é muito ruim, inclusive, tá? Porque assim, o crescimento do PIB brasileiro, e isso está no IBGE, tá? Inclusive, eu vou colocar aqui, ó, tô colocando aqui agora. Isso aqui é do site do IBGE, tá? Basicamente, a gente teve um crescimento dos gastos do Estado e das famílias. Consumo do Estado, consumo das famílias. Ou seja, o PIB cresceu porque as famílias, as pessoas consumiram mais e o Estado consumiu mais, tá? E isso não é muito bom, um crescimento baseado nisso. Porque se as pessoas estão consumindo mais, elas devem se endividar mais e a gente está vendo aí que o Brasil está ficando mais endividado. Tem dois fatores muito importantes, que foi o que eu coloquei na tela agora, que é a poupança interna no Brasil caiu, é aquela ideia. A galera está começando a tirar dinheiro do Brasil, isso vai reduzindo a poupança interna, as pessoas estão tirando dinheiro do banco para consumir, então a poupança interna, a taxa de poupança caiu. Isso não é um bom indicador futuro. Vale lembrar que como é que funciona crédito? Você bota o seu dinheiro no banco lá guardadinho, o rentista, o rentista, ele bota o dinheiro no banco. Paulo Guedes é rentista. Isso, Paulo Guedes bota milhões no banco. O banco pega o dinheiro do Paulo Guedes e vai emprestar para a tiazinha lá que está querendo expandir a loja dela no shopping. Para aquele cara lá que está querendo fazer um novo bar de cerveja importada. Então ele pega o crédito no banco. O banco só tem dinheiro porque tem rentistas que botaram dinheiro no banco. E a gente está tendo cada vez menos gente. Taxa de poupança menor tende a forçar o crédito do consumidor para cima. Os juros ficam mais altos, fica mais difícil de desenvolver. E o segundo caso, que também é muito importante, é a baixa formação bruta de capital fixo, traduzindo para o economês. O governo Lula, o Brasil no governo Lula está investindo menos do que deveria, tá? E isso é um problema, porque um país que não investe é um país que não cria PIB potencial, que a gente chama. Ou seja, se ele não está construindo estrada, construindo porto, construindo aeroporto, exemplos, tá? Basicamente, vai chegar lá na frente, não está construindo hidrelétrica, não está construindo termoelétrica, vai chegar algum momento que você vai ter um limite de crescimento que você não fez investimento. Então, esses dois dados, queda na taxa de poupança e baixo investimento, faz com que esse resultado do PIB seja bem ruim, inclusive. Não é nem mais ou menos ruim, não, é bem ruim. Tá? Próximo. E é curioso que eles falam, o Brasil tem que investir. Se não tiver investimento, não vai sair da estaca zero. Só que o governo atual está investindo. Por isso que tanto se fala da dívida pública crescendo. Isso é investimento, a mais do que o que está tendo de retorno por enquanto. Só que ao mesmo tempo, quando há esse investimento, a manchete é: dívida pública do Brasil cresce absurdamente, Lula deve cair. Cara, isso aqui é o tipo da coisa que me faz falar que a esquerda não deveria ser a favor desse negócio de fake news nem nada. Ele está literalmente falando fake news. O que ele está falando aqui é incorreto sob qualquer aspecto. Falar isso e falar, sei lá, que vaca voa é a mesma coisa, tá? Então eu vou explicar porque assim, é tão bizarro o que ele falou que eu vou tentar explicar aqui. Gasto não é investimento, tá? O governo Lula está gastando mais, ou seja, vou fazer um comparativo. Quando o Lula pega e compra um sofá de 100 mil reais, isso não é um investimento. Ele pode falar, não, mas eu vou trazer meus amigos para sentar no sofá. Isso não é um investimento. Isso é um gasto. Investimento é se ele estivesse gastando esse dinheiro, por exemplo, construindo uma rodovia, construindo uma ferrovia, fazendo um porto, um aeroporto, fazendo um galpão logístico. Isso é investimento. O que ele fez aqui não é investimento. E o déficit que a gente está tendo aqui, tá? Que o governo Lula está tendo aqui, é em gastos, não é investimento. Beleza? Então o que ele falou aqui é uma fake news. Então, espero que ele não seja a favor de se prender pessoas por fake news, porque ele está consumindo, ele está botando aqui uma fake news, beleza? Vamos pro próximo. Sendo que a nossa dívida pública agora está querendo chegar em 70%. Dos Estados Unidos é mais de 130%. Na Europa tem país com 200%. Eu não sei, sinceramente, onde esse tipo de jornalismo quer chegar. Bom, pessoas que têm baixo conhecimento de economia, isso é comum, tá? Elas não entendem alguns números porque economia é uma ciência multifator. Muita coisa compõe uma economia, tá? Então, quando você fala a dívida do Brasil é 70%, a dos Estados Unidos é 130%, e na Europa tem países com 200%, né? No Japão, então, é muito maior ainda. Tudo depende, primeiro, do perfil da sua dívida,
Ou seja, o problema da dívida brasileira é que esse 70% que a gente está endividado, ele é de curto prazo, ele vence rápido. Então imagina o seguinte, você comprou um carro e parcelou em 10 vezes, imagina o tamanho da parcela. Agora você comprou um carro e parcelou em 120 vezes, a parcela é menor. Então, o perfil da dívida é uma coisa. Os juros nos Estados Unidos é muito baixo. Então, obviamente, a dívida é longa e os juros baixos. No Brasil, a dívida é curta e os juros altos. Então, isso é uma coisa. Outra coisa é a credibilidade do país. Os Estados Unidos têm um crescimento de PIB muito alto, é consistente, inclusive. Então, você não analisa um país pelo percentual da dívida. Aquilo ali faz parte, é um indicador, mas você analisa diversos outros fatores. Então, ele está falando isso aqui para tipo, a pessoa falar: nossa, o Brasil é 70, Estados Unidos é 130, pô, a gente ainda pode se endividar muito. Não, isso não pode acontecer. O que ele está falando aqui é uma mentira, beleza? Mentira. Eu espero que ele seja só um ignorante, né? Espero. Eu tenho boa fé que ele seja um ignorante. Eu não sei se. E aí a questão é o seguinte, galera. Acabou aqui o que eu fiz. Primeiro, porra, curte, comenta, compartilha, manda pra alguém. Pô, como é que um garoto como esse que só fala groselha, tem tanto seguidor, tem tanto engajamento, pô, ele lança um vídeo desse que ele só tá falando besteira. Tudo bem, eu entendo que tem torcedor político. Uma galera que segue ele, segue assim, poxa, queria muito que o Lula estivesse indo bem. Aí ele fala qualquer coisa, junta os números, lé com cré, né? Vou repetir uma frase que eu sempre falo aqui. Números não mentem, mas é possível mentir com números. Eu posso dizer para vocês que, veja, o Brasil está pouco endividado. Os Estados Unidos tem 130, a Europa tem 200. Eu estou mentindo para você, porque a dívida no Brasil ela é muito complicada. Mas eu estou mentindo com números verdadeiros, né? A pessoa que não entende pode acreditar. Então, pessoal, para concluir aqui, a explicação está dada. É um vídeo completamente equivocado. É uma fake news esse vídeo, beleza? Então, por favor, curtam, comentam, sigam o canal, manda aí pro seu amigo que acha que o que ele está falando é correto, né? Não deixa de seguir o canal e vejo você no próximo vídeo.